Olá, tudo bem? Então, nessa aula, eu vou falar um pouco do que realmente publicar nas redes sociais com base na estrutura de funil. É muito importante saber isso porque a gente segue essa estratégia muito à risca. É claro que a gente sempre avalia o desempenho dos posts, porque nós temos vários tipos de conteúdo dentro de um funil. E aí, dependendo da audiência, você tem um tipo de engajamento, um tipo de resultado diferente de outra audiência. Então, além de seguir esse método, a gente acompanha as métricas, que isso é fundamental para entender todos os meses, entender o que gerou mais resultado, o que gerou menos resultado, e aí entender, bom, daqui para frente, quais vão ser, assim, as postagens que vão ser mais consideradas para que se mantenha esses resultados. Então, por isso que acompanhamento é muito importante. Então, eu quero falar, né, é claro que isso não é uma coisa rígida, mas aqui é basicamente eu fiz assim, eu cataloguei os principais tipos de postagem, porque é claro que se a gente for, assim, a criatividade, nossa criatividade é muito grande, então a gente pode criar qualquer tipo de postagem, na verdade, mas isso aqui é uma orientação para saber o que realmente criar, né? Porque às vezes a dúvida é como criar, em que momento criar, o que eu privilegio. Então a ideia aqui de falar dessas postagens de acordo com o funil é geralmente exatamente trazer essa proposta não só para ter uma orientação do que publicar, mas principalmente para entender o que publica em cada um dos momentos, né? Então, assim, se você é nosso cliente, você vai reconhecer aqui como que a gente faz a estrutura de conteúdo para você. Você vai reconhecer as postagens, né? Até eu trouxe alguns exemplos de postagem de alguns clientes, justamente para ilustrar, para deixar isso mais claro, né, do que eu estou falando, em cada um dos níveis de funil. E é importante, assim, que a gente segue isso à risca e também a gente faz um monitoramento para saber quais são as que estão dando mais retorno, para fazer mais dessas que estão dando mais retorno. Mas aqui o que eu quero mostrar para você uma visão geral, até para você entender o que a gente faz e entender muitas vezes por que a gente pede tanta informação para você. Por que a gente quer conhecer melhor o seu cliente, por que a gente quer conhecer melhor o que eles estão demandando, o que eles estão falando para você, porque é isso que vai ajudar a gente a ter um conteúdo cada vez melhor, um conteúdo que realmente seja relevante, que esse é o mais importante em termos de conteúdo, tá ok? Então, a primeira fase do funil, como a gente já viu, é trabalhar a atenção e o problema, né? Aqui é para um público que é um público frio, são as postagens que a gente faz para atrair seguidores, são as postagens que a gente faz para se posicionar, para mostrar um pouco do que a gente é, em termos de perfil, em termos de proposta. Então, a gente trabalha basicamente a atenção, para chamar atenção, e a gente fala especificamente do problema que esse público tem. Por isso que é tão importante prestar atenção no público, prestar atenção nos problemas que eles trazem, porque é a partir daí que a gente vai poder ter insumos realmente para trabalhar, né? Então, aqui um tipo de postagem que é a postagem informativa, que é mostrar informações sobre o segmento. Então, post informativo com notícias do seu segmento, né? Então, é mostrar realmente que você está alinhado com aquilo que está acontecendo dentro do seu segmento. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos, por exemplo, esse caso aqui, que foi um post que eu fiz, sobre, agora recente, a questão de que o Instagram está pensando ainda, considerando em sumir com os números de curtidas, e aí eu fiz uma postagem falando exatamente sobre isso, né? Falando exatamente sobre que curtidas não pagam contas, né? Então, isso é interessante porque algumas pessoas não estavam sabendo, então algumas pessoas ficaram sabendo sobre isso, se preocuparam, algumas pessoas entraram em contato via direct, perguntando sobre, buscando mais informações, querendo entender um pouquinho mais sobre o serviço e tal. Então, isso é interessante porque você usa um gancho já o que está acontecendo no momento, que é algo que muitas vezes as pessoas estão ouvindo, mas não tem muita certeza, você conecta com o seu conteúdo, conecta com o seu trabalho, e aí é uma ótima postagem para isso, né? Outro exemplo de postagem é essa aqui, que não fomos nós que fizemos, mas é do cliente, né, o Fábio mesmo que fez, e ela deu muito retorno para ele em termos de comentário, engajamento, porque ele pegou exatamente o gancho do filme dos Vingadores, né, do Ultimato, e fez o gancho com a Revolução 4.0, que é a situação da carreira nos empregos. Então, isso é um assunto que ele é muito do momento, então acaba chamando muito a atenção porque
tem a ver com o segmento, tem a ver com aquilo que você faz mesmo. Outro exemplo de postagem de informação é esse aqui, que é algo não exatamente notícia, mas ela traz algumas coisas focadas dentro da área dele, né, que é da hipnoterapia, falando de ansiedade, e fala, é um post que muitas pessoas gostam, justamente porque tem uma informação relevante ali, né, fala dos sintomas da ansiedade, que muitas vezes as pessoas têm e não reconhecem, então aqui deixa bem claro isso. Então, não é bem uma notícia, mas é uma informação relevante sobre o trabalho dele, que a pessoa que reconhecer que tem isso daqui, ela pode tomar uma ação, ela pode pensar, poxa, eu tenho, acho que eu vou procurar ajuda, né, antes que isso fique difícil para eu lidar, e assim por diante, tá ok? Então, esse é o tipo de post para informação. Posting de inspiração são aqueles posts que muitas pessoas fazem, muitas pessoas usam, muitas pessoas repostam, né? Eu não recomendo você só repostar, é importante que você tenha a sua própria marca, a sua própria arte, fundamental para que você se posicione, tá? E por isso que é importante ter esse conhecimento para você gerar os seus próprios posts inspiracionais, né? Que geralmente é uma frase, que pode ser uma frase própria, pode ser uma frase de terceiro, e que pode ter uma foto sua ou uma foto de um terceiro, né? O fato é, fotos suas sempre vão engajar muito mais do que fotos de terceiro, tá? Isso é fato. Então, um exemplo aqui da Beth, vocês podem ver o número de curtidas que é muito maior, justamente porque uma foto da pessoa engaja, né? Você mostra que você é gente, porque esse é o papel é o papel da rede social, é mostrar que a gente existe como pessoa, né? Que aquele negócio tem alguém por trás dele, né? O bastidor, tudo isso é muito importante. Então, é colocar realmente uma frase, né? Que no caso uma frase dela, com uma foto dela e com um conteúdo que vai exatamente falar sobre isso, né? A gente já falou um pouco sobre a questão de conteúdo, mas o mais importante é justamente focar em trazer uma reflexão. Então, ele acaba sendo um conteúdo que vai trazer novos seguidores por conta disso, tá? Um outro exemplo também dela, que esse aqui também deu um bom resultado, que é o mesmo tipo de postagem, né? Uma frase com uma foto. Então, isso atrai muito, né? Gera muito engajamento, porque as pessoas querem ver pessoas, né? E isso ajuda muito. É o tipo de postagem que vale muito a pena planejar e fazer. Por isso que vale muito a pena ter fotos, colocar fotos próprias, né? Uma outra, essa daqui, né? No caso, essa daqui já não é com a foto dele, uma foto que tem uma frase, uma foto qualquer. No caso, poderia se colocar uma foto do autor, se o autor, né, seja alguém conhecido da audiência, é uma opção também. Nesse caso, é uma foto um pouco genérica com uma frase, mas as frases, elas costumam sempre dar muito engajamento, mesmo em perfis com poucos seguidores, né? Porque o número de seguidores em si não é tão relevante quanto a qualidade deles, né? Por mais que muitas pessoas têm muitos seguidores, mas não tem engajamento, não tem retorno, justamente porque a qualidade do perfil, né, desses seguidores é ruim. Então, um outro modelo, uma frase, né, também, e uma conexão, né? A gente sempre busca conectar a frase com a proposta do cliente, a proposta do trabalho dele, né? Então, esses são os exemplos aqui, de inspiracionais. Aqui, também são interessantes, esses aqui geram bastante engajamento, se você sabe utilizar legal, que é entretenimento, né? Humor. Então, por isso que aqui é legal utilizar o repost, usar memes, usar GIFs, usar fotos que são bem conhecidas, que você tem gerador de memes e tudo. Aqui é o melhor momento para se utilizar, que você conecta isso com o conteúdo que você quer passar, né? Por exemplo, geralmente você trabalha alguma coisa assim, meio que desafiando uma crença comum do mercado, né? Então, por exemplo, no caso da Beth, que é personal organizer, todo mundo acha que precisa arrumar. Então, você vem, faz alguma coisa mostrando assim, arrumar não é organizar, né? Então, arrumar é ficar enxugando gelo, por exemplo. Poderia fazer alguma coisa nessa linha. Alguma coisa que seja diferente, que vai chamar a atenção, né? Então, aqui, eu trouxe aqui da postagem que eu fiz para a Tive, que é uma postagem que está trazendo engajamento, trouxe bastante curtida, porque foi aproveitando agora o dia do Orgulho Nerd.
né, que tem muito a ver, que tem até a ver muito com o alinhamento do próprio proprietário dessa franquia e tudo, e eu vi que é muito relevante colocar, realmente deu um bom número de curtidas, mesmo eles tendo um perfil com poucos seguidores ainda, né. Aqui, outro também deles, que é esse aqui da própria Ative, né, que é um vídeo que foi feito por conta do 4 de maio, que é uma data importante também, e também foi aproveitar o momento, né? Então é interessante porque é algo que é um pouco engraçado, que chama atenção e que vai aproveitar o momento justamente para atrair novos seguidores, né? Mostrando esse outro lado que o perfil tem, tá? Então esses são os tipos de conteúdo que a gente chama de topo de funil, que eles são muito úteis na atração de públicos, principalmente aqui, né? Quando a gente faz esse trabalho aqui bem feito, a gente faz um trabalho de anúncio, tudo isso em cima disso, para que você consiga divulgar para as pessoas que ainda não conhecem. E aí você tem um bom resultado, tá ok? Então, na próxima aula eu vou falar um pouco mais sobre os conteúdos de meio de funil, tá ok? Até lá!